Aviso importante. Esta é uma história fictícia, autoral e original do canal Nina Reddit, criada para entretenimento. Todos os personagens e eventos são imaginários. Quando ele voltou de joelhos, com flores e promessas, ela podia ter dito não, mas sua filha estava morrendo. Então ela disse sim, e começou a cobrar. O que parecia loucura era, na verdade, o plano mais frio e calculado que uma mãe já executou. Isso é o que acontece quando você empurra uma mulher até o limite e ela decide parar de chorar e começar a contabilizar. Eu aprendi o valor do dinheiro da maneira mais cruel possível, quando perdi tudo e percebi que era a única coisa que ainda podia salvar minha filha. Meu nome é Laura Vasconcelos. Tinha 32 anos quando Rafael voltou para mim de joelhos, com um buquê de orquídeas brancas e um discurso ensaiado sobre amadurecimento e arrependimento. Tinha 32 anos e uma filha de 4, com um defeito cardíaco congênito que nenhum plano de saúde queria cobrir, porque eu havia ficado sem emprego depois que ele usou sua influência para garantir que nenhuma das empresas do setor me contratasse. Tinha 32 anos e R$ 0 na conta e uma criança que podia parar de respirar a qualquer momento. Então aceitei a proposta dele. Não foi fraqueza. Preciso que fique claro desde o início, pelo menos para mim mesma, porque houve noites em que acordei convicta de que era exatamente isso. Mas não foi. Foi cálculo. A mesma frieza que Rafael sempre me acusou de não ter foi exatamente o que me salvou quando ele achou que me havia destruído completamente. Nos voltamos a casar em uma cerimônia pequena. Ele queria algo grandioso, uma reafirmação pública do casamento Sterling, do casamento Vasconcelos, para recuperar a narrativa nas colunas sociais. Eu disse que preferia algo íntimo. Ele cedeu porque estava em débito emocional comigo, e ainda achava que isso significava que eu havia perdoado. Não havia perdoado nada. Isabela tinha 4 anos e um sopro no coração que os médicos chamavam de comunicação interventricular complexa. Em linguagem simples, havia um buraco entre as câmaras do coração da minha filha, e ele estava crescendo. Sem cirurgia, ela não chegaria aos 10 anos. Com cirurgia, havia uma chance real. Mas a cirurgia custava o que eu não tinha e o que Rafael não oferecia voluntariamente porque, segundo ele, o plano corporativo da empresa cobriria tudo assim que eu parasse de ser difícil e aceitasse os termos da reconciliação. Os termos da reconciliação incluíam assinar um documento de não divulgação sobre o período do divórcio. Eu assinei. E guardei uma cópia do que havia acontecido naquele período em 3 locais diferentes, em formatos que um NDA não poderia apagar. Rafael nunca foi um homem mau no sentido convencional. Era pior do que isso. Era um homem bom em seletividade, generoso com as pessoas que ele escolhia amar, devastador com as que ele escolhia ignorar. E depois que Cláudia Fonseca voltou para São Paulo recém-divorciada, chorosa, com um filho de 5 anos chamado Davi, que chamava meu marido de tio Rafa, com uma familiaridade que não era nova, eu entrei na categoria das ignoradas. Não foi imediato. Essas coisas nunca são. Começou com os fins de semana. Rafael tinha uma explicação razoável para cada ausência. E eu, exausta com os cuidados de Isabela, e tentando manter minha sanidade enquanto monitorava a saturação de oxigênio da minha filha, com um aparelho barato que comprei no Mercado Livre porque o pediatra disse que seria bom tê-lo em casa. Não tinha energia para investigar. Acreditei nas explicações por mais tempo do que deveria porque a alternativa, que o homem que havia jurado me proteger estava me trocando por uma viúva conveniente, era grande demais para carregar junto com tudo o mais. Depois vieram as ligações. Cláudia tinha crises. Cláudia não conseguia dormir. Cláudia estava com medo de ficar sozinha com Davi, porque e se acontecesse alguma coisa? Rafael atendia sempre. Saía quando necessário. Voltava com o cheiro de um apartamento que não era o nosso. A primeira vez que Isabela teve uma taquicardia severa foi numa quinta-feira de madrugada. Eu liguei para Rafael 11 vezes. Na 12ª, ele atendeu com a voz rouca de quem havia acabado de acordar em um lugar que não era nossa cama, e disse que estava chegando. Chegou 40 minutos depois. O hospital ficava a 8 minutos da nossa casa. Ele disse que havia pego o trânsito. Era 2 da manhã. Não disse nada naquele momento. Fiquei sentada ao lado da maca onde Isabela estava conectada a monitores, segurando a mão dela, e observei meu marido entrar pela porta com a gravata levemente desalinhada. E pensei, eu preciso de um plano. O divórcio veio 6 meses depois, e foi exatamente o que eu havia temido. Rafael tinha recursos que eu não tinha. Tinha advogados que eu não podia pagar. Tinha uma rede de contatos que se moveu silenciosamente para garantir que eu saísse daquele casamento sem nada além da guarda de Isabela
e uma pensão alimentícia que mal cobria os medicamentos dela. Fui morar na casa da minha mãe. Minha mãe tinha 71 anos e pressão alta e um apartamento de 2 quartos em Perdizes, onde cabíamos com algum esforço. Isabela dormia comigo. Eu trabalhava freelance em projetos de consultoria financeira, que era minha área antes de Rafael, mas os clientes grandes não me ligavam mais porque o sobrenome Vasconcelos havia fechado portas que eu não sabia que dependiam dele. Foram 8 meses assim. Então Rafael apareceu com as orquídeas. A ideia do sistema de cobrança não veio de mim de imediato. Veio de uma conversa com minha mãe, que tinha o hábito irritante e precioso de reduzir situações complexas à sua lógica mais básica. Ela disse: se ele quer o que tem de você, ele devia pagar pelo que usa. Eu estava reclamando que Rafael havia me pedido para aparecer em um jantar de negócios como sua esposa recém-reconquistada, para dar credibilidade a uma fusão que dependia de uma imagem de estabilidade familiar. Era a 3ª semana após o novo casamento. Cláudia havia ligado 4 vezes naquele dia. Eu havia sorrido para os clientes dele e bebido vinho que não queria, e apertado mãos de pessoas que não me importavam. Ele quer o que tem de você, que ele pague pelo que usa. Passei a semana seguinte elaborando a tabela. Não era vingança. Ou era, mas era uma vingança funcional, que servia a um propósito maior. Cada hora que eu passava sendo a esposa decorativa de Rafael Vasconcelos era uma hora que eu poderia ter passado reconstruindo minha carreira. Cada jantar, cada evento, cada aparição pública tinha um custo real para mim em tempo, energia e integridade. Se eu estava fornecendo um serviço, o serviço tinha preço. R$ 500 a hora em horário comercial. 1.200 à noite. Fins de semana e feriados. Tarifa especial. Apresentei a ele numa tarde de terça-feira enquanto Isabela dormia no quarto e o sol entrava pela janela da sala do apartamento que era tecnicamente dele, mas que eu havia começado a pensar como território neutro. Coloquei a planilha impressa na mesa de centro e fiquei de pé enquanto ele lia. Rafael olhou para os números. Olhou para mim. Depois riu. Laura, você está brincando? Não estava. Isso é ridículo. Você é minha esposa. Eu disse que sim. E que esposas não eram gratuitas, e que se ele quisesse continuar usando minha imagem, meu tempo e minha presença para fins que beneficiavam principalmente a ele, o mínimo era que isso fosse contabilizado de forma honesta. Ele ficou vermelho. Disse que era degradante. Disse que eu havia mudado, que havia algo de errado comigo, que o divórcio havia me deixado amarga e transacional. Concordei que o divórcio havia me mudado. Coloquei o QR Code do meu Pix na mesa ao lado da planilha. Ele não pagou naquele dia. Mas 3 dias depois, quando Cláudia ligou chorando porque Davi havia machucado o joelho caindo da bicicleta e ela precisava de alguém, e Rafael se levantou no meio do nosso jantar para ir embora, eu simplesmente estendi a mão com a tela do celular virada para ele. Ele olhou para a tela, olhou para mim, transferiu. Eu comi o resto do jantar sozinha e pensei: então é assim que vai ser. Em 3 meses, eu havia acumulado o suficiente para pagar a entrada do procedimento pré-cirúrgico de Isabela e contratar um advogado diferente, um que não tinha nenhuma conexão com o círculo de Rafael, para revisar todos os documentos que eu havia assinado na reconciliação. Rafael não sabia da segunda parte. Ele sabia do dinheiro, obviamente. Reclamava periodicamente, chamava o sistema de doentio, dizia para pessoas próximas que eu estava tendo um colapso emocional disfarçado de pragmatismo. Mas pagava. Pagava porque eu tinha documentação de cada vez que ele havia me pedido algo, cada jantar, cada evento, cada aparição, e porque ele sabia, em algum nível que não verbalizava, que aqueles documentos existiam por uma razão. Cláudia sabia que o sistema existia. Isso ficou claro pelo tom das ligações dela, que havia mudado de um choro genuíno para algo mais performático, como se ela soubesse que havia uma plateia e estivesse ajustando a atuação adequadamente. Ela não me ligava diretamente, mas mandava mensagens para Rafael com uma frequência calibrada para maximizar a interrupção. Sempre havia uma urgência. Sempre havia algo que só Rafael podia resolver. Davi havia começado a chamar Rafael de padrinho. Eu ouvi isso numa ligação que Rafael não percebeu que estava no viva voz enquanto eu preparava o leite de Isabela na cozinha. Não disse nada. Anotei. Isabela tinha 5 anos agora e entendia mais do que eu gostaria. Crianças com doenças crônicas desenvolvem uma espécie de radar emocional aguçado, porque passam muito tempo em ambientes onde os adultos ao redor estão com medo, mas tentando não mostrar. Ela sabia quando eu estava tensa. Sabia quando Rafael saía porque Cláudia havia ligado, versus quando saía por outros motivos. Havia uma diferença sutil no jeito que ele pegava as chaves. Uma tarde, Rafael foi buscar Isabela na escola e voltou tarde porque havia parado na casa de Cláudia por 2 minutos,
que haviam se tornado 90. Isabela chegou em casa quieta da maneira errada, não o quieto sonolento de criança cansada, mas o quieto de quem está processando algo. Perguntei o que havia acontecido. Ela disse que o tio Rafael, ela havia começado a chamá-lo assim. Eu não havia pedido. Ela havia chegado ao termo sozinha. Havia parado num apartamento bonito e ela havia esperado no carro porque era só um minutinho. E um menino havia descido para bater na janela do carro e perguntado se ela queria subir para ver os brinquedos dele. Perguntei se ela havia subido. Ela disse que não, porque eu havia dito para não sair do carro sem um adulto. Perguntei como ela havia se sentido. Ela pensou por um momento com a seriedade de quem tem 5 anos e coração partido. Depois disse, com saudade de você. Eu a abracei por um tempo longo. Depois, quando ela estava assistindo desenho no quarto, fui ao banheiro, fechei a porta e fiquei parada olhando para o espelho por alguns minutos. Não chorei. Havia parado de chorar por Rafael Vasconcelos há bastante tempo. O que senti foi algo mais frio e mais firme. Uma clareza absoluta sobre o que eu precisava fazer e sobre quanto tempo ainda precisava para estar em posição de fazê-lo. Mais 2 meses, pensei. Talvez 3. O episódio do cemitério. Porque houve um episódio do cemitério, sempre há, nessas histórias. Um momento em que você percebe que a pessoa que você amou é capaz de algo que você pensava estar fora do alcance humano. Aconteceu numa manhã de sábado. Minha mãe havia morrido 4 meses após o segundo casamento. Enfarte fulminante, rápido, sem aviso. Eu estava no hospital quando aconteceu. Rafael havia chegado 2 horas depois com um buquê de flores que ele entregou a uma enfermeira por engano, porque não sabia em qual ala eu estava. Minha mãe estava sepultada num cemitério no Morumbi. Eu havia comprado a concessão do lote com dinheiro que Rafael havia me dado. Ironicamente, dinheiro do sistema de cobrança. E cuidava do espaço com a regularidade obsessiva de alguém que não tem mais como cuidar da pessoa. Naquela manhã de sábado eu cheguei com Isabela e um vaso de crisântemos amarelos, que eram os favoritos da minha mãe, e encontrei um homem com uma prancheta medindo o lote adjacente. Não entendi imediatamente. Entendi quando vi Rafael do outro lado, de pé com Cláudia, e Davi correndo entre as lápides com a energia particular de uma criança que não compreende onde está. Rafael me viu. Teve a decência. Ou a covardia. As duas coisas às vezes são indistinguíveis. De caminhar em minha direção antes que eu precisasse caminhar em direção a ele. Ele disse que Cláudia havia perdido o cachorro da família. Um labrador velho chamado Farouk, que havia sido do marido dela antes de morrer. Davi estava destruído. Eles queriam enterrá-lo em algum lugar com significado. E o lote adjacente ao da minha mãe havia sido identificado como disponível para concessão. E ele havia pensado que talvez... Eu ouvi até o fim. Deixei ele terminar. Depois perguntei com uma calma que me surpreendeu. Você trouxe minha filha para o túmulo da mãe dela para me pedir um favor para a sua outra família? Ele disse que não era assim. Eu perguntei como era, então. Ele não respondeu. Isabela estava de mão dada comigo e olhava para tudo com aqueles olhos grandes e sérios dela. Davi havia parado de correr e estava nos observando de longe com a boca aberta. Uma criança que sente que algo importante está acontecendo, mas não sabe o quê. Cláudia se aproximou. Ela tinha o talento específico de sempre se posicionar de forma a parecer vulnerável, os ombros levemente curvados, a voz sempre um tom abaixo do normal, como se um volume mais alto pudesse quebrá-la. Disse que entendia que era um pedido delicado. Disse que Farouk havia sido a única presença constante de Davi depois que o pai morreu. Disse que não queria causar desconforto. Eu a olhei por um momento. Depois tirei o celular do bolso e abri a tabela de cobranças. Disse que o lote adjacente ao da minha mãe estava disponível e que eu poderia facilitar a concessão, mas que meu tempo e minha mediação tinham um preço, e que o uso de espaço emocional em território pessoal tinha tarifa diferenciada. Rafael ficou tão vermelho que por um segundo me preocupei com a pressão arterial dele. Disse que eu era doentia. Disse que havia algo fundamentalmente errado comigo. Disse, com uma voz que queria ser um sussurro, mas era alta o suficiente para que Isabela ouvisse, que ele não sabia mais quem eu era e que isso o assustava. Eu disse que o Pix estava disponível, e que, caso contrário, eu agradecia a visita e ia continuar meu sábado. Ele transferiu. Com raiva, com o maxilar travado e os olhos de alguém que está reformulando a narrativa da situação em tempo real para se colocar como vítima, mas transferiu. Enquanto voltávamos para o carro, Isabela puxou minha mão. Mamãe. Sim, meu amor. Ela pensou por um instante. Você ia mesmo deixar eles colocar o cachorro do Davi do lado da vovó? Olhei para ela. Ela me olhou de volta. Não, eu disse. Ela assentiu com a gravidade de quem confirma uma suspeita. Eu sabia.
ela disse. E continuamos andando. O que eu não sabia naquele sábado, o que descobri 2 semanas depois, num arquivo de e-mail que Rafael havia esquecido aberto no computador da sala enquanto tomava banho, era que Cláudia havia se mudado. Não para outro bairro, para o nosso prédio. Rafael havia alugado o apartamento do 5º andar para ela. 2 andares acima do nosso. Ele havia assinado o contrato 3 meses antes, durante o período em que me dizia que estava tentando se reaproximar, e que a presença de Cláudia em nossas vidas era inevitável por causa do luto de Davi. Fiquei parada olhando para a tela por um tempo que não sei precisar. Depois fechei o computador cuidadosamente, como se a leveza do gesto pudesse compensar o peso do que havia acabado de processar, e fui verificar se Isabela havia tomado os medicamentos da tarde. Ela havia. Estava desenhando na mesa da cozinha com a língua levemente para fora, concentrada. Sentei do lado dela e peguei um lápis. O que você está desenhando? Nós duas, ela disse. E a vovó. E o mar. Porque você disse que quando eu ficar boa, a gente vai morar perto do mar. Disse mesmo. Você prometeu. Prometi. Ela me deu um lápis azul. Então, desenha o mar. Desenhei o mar enquanto pensava em contratos de aluguel e datas de assinatura e o quanto tempo eu ainda precisava. Mais um mês, pensei. Talvez menos. A cirurgia de Isabela foi marcada para uma quinta-feira. Não vou descrever os dias que antecederam. Quem já esteve nessa posição, esperando por uma data em que alguém que você ama vai ter o peito aberto e o coração corrigido por mãos humanas que você precisa confiar absolutamente, sabe que não há linguagem adequada para aquele período. É uma suspensão. O mundo continua acontecendo ao redor e você continua fazendo coisas, acordando, comendo, respondendo mensagens, mas tudo acontece atrás de um vidro. Na noite anterior, Isabela pediu que eu ficasse deitada com ela até ela dormir. Fiquei. Ela dormiu segurando meu dedo indicador com as 2 mãos, do jeito que fazia quando era bebê. Eu fiquei acordada olhando para o teto e pensando em todas as versões de como o dia seguinte poderia acabar. E então, deliberadamente, parei de pensar nisso, e passei a pensar em detalhes concretos. O nome do cirurgião, o protocolo pós-operatório, o apartamento que eu havia encontrado em Florianópolis com varanda voltada para o sul, o número de telefone da escola que havia me mandado informações sobre a vaga para o próximo ano. Coisas concretas. Coisas que existiriam no outro lado. Rafael havia dito que estaria no hospital às 6 da manhã. Disse isso com o tom de quem está fazendo um sacrifício significativo, como se aparecer para a cirurgia da própria filha fosse um gesto acima do esperado. Às 6 da manhã, quando chegamos ao hospital, ele não estava lá. Às 6h40, quando levaram Isabela para o centro cirúrgico, ele ainda não estava. Às 7h15, recebi uma mensagem dizendo que havia um problema com Davi na escola, uma confusão com outros alunos, e que ele chegaria assim que pudesse. Fiquei sentada no corredor do centro cirúrgico com as mãos no colo e o telefone na bolsa e não respondi. Às 8h30, ele chegou, com Cláudia. Ela ficou do lado de fora. Ele entrou, veio em minha direção com aquela expressão específica dele de homem que sabe que errou, mas está enquadrando mentalmente o erro como algo menor do que é. Como ela está? Olhei para ele. A cirurgia começou há 1h30. Eu disse. Ele assentiu. Ficou de pé ao meu lado por um momento. Depois disse que ia buscar café. Foi buscar café e não voltou por 40 minutos. Quando voltou, trazia 2 copos. Me ofereceu um. Eu peguei. Ficamos sentados em silêncio por um tempo que não consigo precisar. O corredor era branco e quieto, e o som dos nossos próprios pulmões parecia alto demais. Então o celular dele tocou. Ele olhou para a tela. Não mostrou para mim, mas eu vi o suficiente para reconhecer o nome. Ele deixou tocar. Tocou de novo. Ele atendeu. Eu ouvi a voz de Cláudia, lá fora no corredor, atravessando o telefone. Davi está com febre. Acho que é reação alérgica, não sei o que fazer, você pode vir ver? Rafael olhou para mim. Eu olhei de volta. Você não vai, eu disse. Não foi uma pergunta. Laura, você não vai, eu disse de novo. Isabela está com o peito aberto a 20 metros daqui e você não vai a lugar nenhum. Houve uma pausa. Ele disse alguma coisa para Cláudia. Ela disse alguma coisa de volta. A conversa durou 3 minutos. Quando ele desligou, eu já sabia. Sabia pelo jeito que ele pôs o telefone no bolso. Pelo jeito que não me olhou imediatamente. Pelo jeito que, quando finalmente olhou, havia naquele olhar a mistura específica de culpa e justificativa que eu havia aprendido a reconhecer em quase 6 anos de casamento. É só uma febre, ele disse. Cláudia entra em pânico fácil. Mas se for alérgica de verdade, Rafael,
Ela está sozinha com ele, e se piorar... Rafael, eu disse. Olha para mim. Ele olhou. Se você sair desse corredor agora, eu disse, não vai existir nenhuma versão desse casamento que continue depois de hoje. Ficou em silêncio por um momento, e então, com um cuidado que me pareceu quase ensaiado, disse, você está sendo irracional. Isabela está nas mãos dos médicos. Não tem nada que eu possa fazer aqui agora. Davi precisa. Parei de ouvi-lo. Não foi uma decisão consciente. Foi como se um interruptor tivesse sido desligado em algum lugar dentro de mim. Um interruptor específico que ainda processava a voz dele como algo relevante. Ele continuou falando. Eu olhei para a porta do centro cirúrgico. Em algum momento ele foi embora. Ouvi os passos dele no corredor. Ouvi o elevador. Fiquei sentada. O que aconteceu depois, nas próximas horas, no corredor daquele hospital, é uma coisa que eu ainda não consegui organizar de forma linear na minha cabeça. Então vou contar do jeito que está. Em fragmentos, na ordem em que os fragmentos existem. Uma enfermeira saiu às 10h40 e disse que o procedimento estava progredindo bem, mas que havia uma complicação técnica sendo contornada pela equipe, e que o cirurgião informaria assim que houvesse uma atualização. Meu telefone tinha 42 mensagens não lidas. Não abri nenhuma. Às 11h20 recebi uma notificação de depósito. O remetente era Rafael. O valor era significativo. O memo dizia, para as despesas. Olhei para a notificação por um tempo. Depois, às 11h22, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Era do hospital. De outro andar. A voz do outro lado disse que havia uma emergência pediátrica no quarto andar e que a equipe cirúrgica havia sido requisitada para atendimento de urgência. Perguntei o que isso significava para a cirurgia de Isabela. A voz fez uma pausa. E nessa pausa, antes mesmo de ouvir a resposta, eu soube. A pausa durou talvez 2 segundos. Para mim, durou o resto da minha vida. A senhora pode vir ao quarto andar? A voz era de uma administradora hospitalar, não de médico, e isso me disse tudo antes que ela continuasse. Médicos ligam com resultados. Administradoras ligam quando há um protocolo sendo seguido e alguém precisa assinar algo ou ser informado de algo que não pode ser dito por telefone. Há uma situação que precisamos discutir pessoalmente. Eu disse, minha filha está em cirurgia aberta neste momento. Ela disse, eu sei, senhora Vasconcelos. Por isso estou ligando. Levantei. Não me lembro de ter tomado a decisão de levantar. Meu corpo tomou a decisão por mim, da mesma forma que corpos fazem quando a mente para de ser útil. Fui até a porta do centro cirúrgico e bati. Uma técnica abriu alguns centímetros. Eu disse que precisava falar com alguém da equipe do doutor. Henrique imediatamente. Ela disse que o doutor Henrique estava em procedimento. Eu disse que eu sabia disso. Que era sobre o procedimento que eu precisava falar. Ela fechou a porta. Fiquei parada no corredor por 45 segundos. Contei. E então a porta abriu de novo e uma médica saiu com a máscara ainda no rosto e os olhos que diziam antes de qualquer palavra que o que ela tinha a dizer não era o que eu queria ouvir. Ela disse que havia uma criança no quarto andar com quadro alérgico severo que havia evoluído para comprometimento respiratório. Que a equipe de emergência pediátrica havia sido acionada. Que o Dr. Henrique havia sido contactado porque era o mais experiente disponível para o quadro específico. Eu disse, minha filha tem o peito aberto. A médica não desviou o olhar. Ela tinha esse tipo de coragem, o tipo que a medicina às vezes produz em pessoas, a capacidade de sustentar o olhar de alguém enquanto diz coisas que não deveriam precisar ser ditas. Há uma residente sênior com sua filha. O procedimento está pausado em ponto seguro. Mas o Dr. Henrique foi chamado para outra criança. Sim. Perguntei o nome da criança no quarto andar. Ela não podia me dizer. Sigilo médico. Perguntei se a requisição havia vindo do Sr. Rafael Vasconcelos. O silêncio dela foi uma resposta. O que aconteceu nos 40 minutos seguintes é a parte da história que eu tenho mais dificuldade de contar com precisão, porque a precisão implica distância. E eu ainda não tenho distância suficiente daquele corredor, daquele linóleo branco, daquele cheiro de hospital que entrou na minha memória de um jeito que não sai. Eu sei que tentei ligar para Rafael 8 vezes. Sei que na terceira tentativa ele mandou mensagem dizendo, não posso atender agora. Davi está... Não terminei de ler. Sei que fui ao quarto andar, que encontrei Rafael no corredor com Cláudia, ela com a mão no braço dele, ele com a expressão de homem vivendo a cena que havia imaginado para si mesmo, o herói presente na emergência, o protetor confiável. Davi estava numa maca com uma máscara de nebulização e os olhos abertos e assustados, mas vivo, respirando, monitorado.
Isabela estava 2 andares abaixo com o coração exposto e uma residente sênior que não era o doutor Henrique. Eu me aproximei de Rafael. Não gritei. Preciso que isso fique registrado porque a versão que ele contou depois incluía eu gritando. Eu histérica. Eu fora de controle. Não gritei. Falei num volume que qualquer pessoa no corredor podia ouvir, mas que não era grito. Era algo mais controlado e por isso mais assustador. Disse. Você usou sua influência para chamar o cirurgião da Isabela para cá. Ele disse que Davi havia tido uma reação severa e que, disse, você tem acesso ao conselho administrativo desse hospital. Eu sei disso porque fui eu quem ajudei você a cultivar essa relação quando éramos casados da primeira vez. Você ligou para alguém. Cláudia disse alguma coisa que não ouvi porque havia parado de processar a voz dela como input relevante há algum tempo. Rafael disse que não havia feito nada de errado, que Davi precisava do melhor atendimento, que ele não podia saber. Você sabia, eu disse. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Ele ficou em silêncio. Cláudia pôs a mão no peito com o gesto de alguém que pratica gestos. Eu me virei e voltei para o 3º andar. Fui à enfermagem do centro cirúrgico e perguntei qual era o protocolo quando o cirurgião principal era chamado para outra emergência durante um procedimento em andamento. A enfermeira-chefe, uma mulher de uns 50 anos com o cabelo preso e a expressão de quem já viu de tudo e ainda assim se importa, me explicou com uma paciência que eu não merecia naquele momento, dado o estado em que eu estava. Havia um cirurgião de plantão para exatamente essas situações. O Dr. Henrique era o principal, mas havia um protocolo. Perguntei o nome do cirurgião de plantão. Dr. Marcelo Cota, 48 anos. Especialista em cardiopediatria. Havia feito 237 procedimentos similares ao de Isabela. Perguntei se ele estava disponível. Estava. Havia sido acionado quando o Dr. Henrique foi chamado. Estava com Isabela agora. Fiquei parada digerindo essa informação. Ele foi acionado automaticamente? Assim que o Dr. Henrique saiu do centro cirúrgico, sim. É protocolo. Voltei para a cadeira no corredor. Sentei, coloquei as mãos no colo. E pela primeira vez em muitas horas, respirei. Isabela saiu da cirurgia às 2h47 da tarde. O Dr. Cota veio falar comigo pessoalmente. Era um homem quieto, de mãos grandes, com a maneira direta de quem não vê utilidade em preparar terreno antes de dar informações. Disse que o procedimento havia sido concluído com sucesso, que a correção estava completa, que as próximas horas de monitoramento eram críticas, mas que os sinais eram estáveis e promissores. Perguntei sobre o período em que havia sido pausado. Ele disse que havia sido pausado em ponto seguro e que a pausa não havia comprometido o resultado. Perguntei se havia algum risco adicional por causa da interrupção. Ele me olhou com uma honestidade que eu respeitei. Disse que havia um risco marginal de complicações relacionadas ao tempo estendido sob anestesia. Que eles iam monitorar. Que ele seria honesto comigo se houvesse qualquer desenvolvimento. Agradeci. Quando ele foi embora, fiquei sentada no corredor por mais alguns minutos. Depois tirei o caderno da bolsa. Eu sempre carregava um caderno. Um hábito de anos de trabalho com números. E comecei a escrever. Não era uma lista de sentimentos. Era uma lista de fatos, com datas, horários e valores. Cada transferência que Rafael havia feito para mim desde o segundo casamento, com o respectivo contexto. Cada vez que ele havia saído por causa de Cláudia durante uma situação que envolvia Isabela. O desvio do Dr. Henrique, com horário confirmado pela enfermeira-chefe. Eu já tinha a maior parte disso documentado em outros lugares. Mas escrever à mão naquele momento tinha uma função diferente. Estava transformando o caos dos últimos meses em algo linear, legível, utilizável. Quando Isabela fosse para a recuperação, eu ia precisar estar pronta. Ela abriu os olhos às 4 da manhã. O quarto era fraco em luz, aquela iluminação hospitalar de madrugada que é diferente de qualquer outra luz do mundo. Eu estava sentada ao lado da cama segurando a mão dela, a mão pequena com o acesso venoso ainda no dorso. E quando ela abriu os olhos e me olhou, eu precisei de todo o controle que havia desenvolvido nos últimos meses para não desmoronar completamente. Mamãe, estou aqui. Eu dormi muito. Dormiu, meu amor. Ela olhou para o teto, para os equipamentos, para a mão dela. Tudo com a seriedade científica de quem está catalogando o ambiente. A cirurgia acabou? Acabou. Deu certo? Deu. Ela ficou quieta por um momento. Depois, você ficou aqui o tempo todo? O tempo todo. E o papai? Fiz uma pausa de 1 segundo, apenas um. Ele veio mais cedo. Ela me olhou. Aqueles olhos de Isabela que sempre viram mais do que eu gostaria. Mas foi embora. Não era uma pergunta. Foi, eu disse.
Ela assentiu com uma lentidão que não era de criança cansada, mas de criança que está colocando uma peça num lugar que ela já havia deixado reservado para ela. Tá bom, ela disse. E fechou os olhos de novo. Rafael veio ao hospital no dia seguinte. Eu sabia que viria. Havia calculado que ele esperaria pelo menos 12 horas para garantir que Isabela estava estável. Não por crueldade, mas porque ele precisava que a narrativa que contaria a si mesmo fosse sustentável, e aparecer quando a criança ainda estava em risco complicava essa narrativa. Chegou às 10 da manhã com flores. Rosas, não crisântemos, o que me disse que ele havia parado numa floricultura de caminho e pedido algo genérico. Isabela estava acordada, sentada com um travesseiro apoiando as costas, assistindo a algo no tablet com o fone de ouvido. Quando ele entrou, ela tirou um fone. Só um. Oi? Ela disse. Oi, meu bem. Ele foi até ela, se curvou para dar um beijo na testa. Ela não desviou, mas também não se inclinou. Ficou quieta, receptiva da forma neutra de quem aceita um cumprimento de um conhecido. Como você está se sentindo? Bem, ela disse. O médico disse que meu coração está consertado. Que ótimo. Ele olhou para mim pela primeira vez desde que havia entrado. Laura. Rafael. Houve um silêncio que era de tipo específico. O silêncio de duas pessoas que sabem que há uma conversa inevitável e estão negociando tacitamente o local e o momento. Posso falar com você um momento? Olhei para Isabela. Filha, fico aqui do lado. Tá. Ela já havia colocado o fone de volta. O corredor estava quieto. Rafael tinha a postura de homem que havia preparado o que ia dizer e estava gerenciando a ansiedade de executar o discurso. Deixei ele começar. Disse que havia sido um dia impossível, que Davi havia realmente apresentado sintomas sérios, que ele não podia ignorar isso, que ele havia confiado nos protocolos do hospital para garantir que Isabela estivesse em boas mãos, que o Dr. Cota era excelente, que ele havia verificado o currículo. Você verificou o currículo do médico substituto antes ou depois de fazer a ligação para o conselho? Ele parou. Eu não, Rafael. Minha voz era completamente plana. Não faça isso. Não aqui. Não depois de ontem. Ele passou a mão no cabelo. Esse gesto dele que eu havia achado encantador por anos e que agora me parecia apenas um tique de homem que comprou tempo enquanto reorganiza os argumentos. Eu errei, ele disse finalmente. Eu sei que errei, mas Isabela está bem e... Isabela está bem apesar do que você fez. Não por causa de nenhuma decisão sua. Laura. Estou saindo do apartamento na sexta-feira. Eu disse. Minha advogada vai entrar em contato com a sua sobre os termos. Os documentos que você assinou na reconciliação incluem uma cláusula de proteção patrimonial para Isabela que você não leu com atenção. Sugiro que você leia agora. Ele ficou muito quieto. Que documentos? Os que você assinou em março, quando eu disse que eram termos padrão de regime de bens e você assinou sem ler porque estava atrasado para um jantar com Cláudia. Ele abriu a boca. Fechou. Há também o registro administrativo do hospital de ontem. Eu continuei. Com o horário da requisição, nome de quem autorizou a transferência do Dr. Henrique e o número do ramal interno usado para fazer o pedido. Minha advogada tem uma cópia. 3 jornalistas também têm. Você não vai. Já enviei, eu disse. Com embargo. Eles publicam se eu pedir. Ou não publicam se chegarmos a um acordo que seja justo para Isabela. Rafael me olhou por um longo momento. Vi o exato instante em que ele compreendeu que havia subestimado, com consistência e decisão, a mulher com quem havia escolhido se casar e depois destruir. Quando você fez tudo isso? Fui fazendo aos poucos, eu disse. Você me deu bastante tempo. Toda vez que saiu para atender uma ligação da Cláudia, eu usei o tempo para trabalhar. Os meses seguintes foram a parte da história que ninguém filma porque não tem a adrenalina dos confrontos. É a parte burocrática da vingança, que é também a parte mais efetiva. Minha advogada, a doutora Fernanda Aguiar, era uma mulher pequena de voz precisa que havia passado 20 anos especializando-se em direito de família com componente patrimonial. Eu a havia contratado 4 meses antes com o primeiro grande depósito do sistema de cobrança. Ela havia lido todos os documentos que eu havia acumulado com a concentração de alguém que está montando um caso, não resolvendo uma disputa. A cláusula patrimonial que Rafael havia assinado sem ler estabelecia que, em caso de dissolução do segundo casamento por qualquer motivo que incluísse conduta que colocasse Isabela em risco físico ou emocional documentado, o valor a ser partilhado aumentava de forma significativa. Era uma linguagem que eu havia passado semanas refinando com a doutora Fernanda, baseada em precedentes específicos. O desvio do Dr. Henrique era conduta que colocava Isabela em risco físico. Documentado com horário, testemunha administrativa e registro hospitalar.
Os advogados de Rafael passaram 3 semanas tentando argumentar que a cláusula não era aplicável. A doutora Fernanda os deixou argumentar. Depois apresentou os precedentes e o registro do hospital e perguntou se eles preferiam resolver em acordo ou levar ao juiz. Resolveram em acordo. O valor do acordo incluía a cobertura integral e irrestrita de todos os custos médicos de Isabela até ela completar 21 anos, um fundo fiduciário em nome dela, e a transferência de um imóvel que Rafael havia comprado no meu nome durante o primeiro casamento e depois tentado reclassificar durante o divórcio. Eu não havia pedido nada para mim, só para ela. Cláudia tentou me ligar uma vez. Era um sábado de manhã, 3 semanas após o acordo ser assinado. Eu estava na varanda do apartamento novo, que não era novo, era alugado, e ficava em Florianópolis, e tinha uma vista do mar que Isabela havia aprovado com a seriedade de uma especialista em vistas. Quando o telefone tocou com um número que eu reconheci. Deixei tocar. Ela deixou uma mensagem de voz. Ouvi uma vez. A mensagem durava 2 minutos e 38 segundos e continha um pedido de desculpas que era estruturado como uma explicação, uma referência a Davi e ao quanto ele havia sofrido com toda a situação, uma observação de que ela nunca havia tido intenção de machucar ninguém, e uma pergunta sobre se eu achava que com o tempo as coisas poderiam ser diferentes entre nós. Não respondi. Não por raiva. A raiva havia se transformado em outra coisa. Algo mais quieto e mais permanente. A consciência clara de quais pessoas mereciam espaço na minha vida e quais não. Cláudia Fonseca não merecia nem a energia de uma resposta negativa. Deletei a mensagem e voltei a olhar para o mar. Isabela recuperou-se com a determinação sistemática que havia sido a característica principal da sua personalidade desde que eu conseguia me lembrar. Ela tinha metas. Primeiro andar até o fim do corredor do apartamento sem parar. Depois descer as escadas. Depois ir até a padaria na esquina. Cada conquista era registrada no caderno que ela havia pedido especificamente para isso. Um caderno verde com uma capa de tartarugas marinhas que ela havia escolhido no mercadinho perto do hospital antes da cirurgia. Fui reconstruindo meu trabalho aos poucos. A consultoria financeira havia ficado adormecida por 2 anos, mas as habilidades não. E o afastamento do nome Vasconcelos havia retirado as portas fechadas junto com as abertas. Comecei pequena. Clientes por indicação, trabalho remoto que eu podia fazer enquanto Isabela dormia ou enquanto ela estava na escola nova. Uma escola pequena a 10 minutos a pé que tinha uma professora de ciências que Isabela havia decidido que era a melhor pessoa do mundo. Minha mãe não estava mais aqui para ver nada disso. Isso era a parte que não tinha resolução. Não havia acordo que cobrisse isso, não havia documentação que fizesse sentido, não havia nenhuma estratégia que eu pudesse ter executado de forma diferente. Ela havia morrido enquanto eu estava no meio de uma guerra que ela havia ajudado a me ensinar a travar. Às vezes eu sentava na varanda à noite, depois que Isabela dormia, e conversava com ela de qualquer jeito. Contava como estava indo. Contava sobre a vista do mar. Contava que Isabela estava bem, que o coração estava bem, que o fundo fiduciário rendia bem, e que o futuro, pela primeira vez em anos, parecia algo que eu podia planejar sem ter medo do planejamento. Acho que ela ouvia. Não tenho certeza se acredito nisso de verdade ou se é uma necessidade que o cérebro tem de completar conversas inacabadas. Mas falava assim mesmo. Rafael perdeu 2 contratos importantes no 3º mês depois do acordo. Não por nada que eu tivesse feito diretamente, mas porque quando os registros do hospital vazaram, não por mim, por alguém dentro da instituição que havia ficado incomodado o suficiente com o que havia acontecido para falar, a imprensa descobriu que havia uma investigação interna sobre interferência em protocolo cirúrgico, e o nome que estava no centro dessa investigação era o dele. Não havia crime formalmente configurado. Os advogados dele garantiram isso. Mas o tipo de reputação que Rafael Vasconcelos havia cultivado por anos, o homem confiável, o executivo de caráter, o marido que havia reconquistado a esposa, dependia de uma narrativa específica, e narrativas são frágeis quando os fatos ficam disponíveis para consulta pública. Ele me ligou uma vez, 2 meses após o acordo. Atendi porque havia decidido que atenderia quando e se ele ligasse, porque havia chegado a um ponto em que a conversa não me custava mais nada. Disse que achava que eu havia vazado os registros. Disse que não havia sido eu. Disse que havia perdido clientes importantes. Disse que sabia. Perguntou se eu tinha alguma satisfação nisso. Pensei na pergunta com honestidade antes de responder. Disse, não satisfação. Só a observação de que consequências existem independente de eu monitorá-las. Houve uma pausa. Então ele disse, com uma voz que eu não havia ouvido nele antes. Uma voz sem a arquitetura do discurso preparado. Eu queria ter sido diferente. Fiquei em silêncio por um momento. Eu também queria.
eu disse. Por um tempo. Depois parei de querer porque querer não mudava nada e eu precisava usar a energia para outras coisas. Isabela. Está bem. Está mais do que bem. Uma pausa. Se você quiser estabelecer uma relação com ela quando ela for mais velha, isso vai depender dela, não de mim. Ela vai ter idade e condições de decidir. E você não vai influenciar isso? Vou dizer a ela a verdade quando ela perguntar. Não vou poupar você da verdade, mas também não vou construir um caso. Ela vai decidir sozinha. Outro silêncio. Isso é mais justo do que eu mereço, ele disse. Eu concordei. Mas é o que é melhor para ela. E ela é o único critério que me importa agora. Desliguei. Não me senti bem nem mal depois. Me senti terminada. Como uma conta que foi fechada e arquivada. Não com alegria nem com tristeza, mas com o alívio específico de não ter mais aquele item na lista de coisas pendentes. Isabela perguntou sobre o pai numa tarde de domingo, 4 meses depois da cirurgia. Estávamos cuidando das plantas da varanda. Ela havia expandido o projeto original das morangos para incluir manjericão, uma suculenta que havia ganhado da professora de ciências, e um vaso de lavanda que ela havia pedido porque havia lido que afastava insetos. Eu estava regando. Ela estava de cócoras observando as suculentas com a mesma concentração que dedicava a tudo. Mamãe? O papai vai aparecer algum dia? Continuei regando por um momento antes de responder. Não sei, meu amor. Isso depende de várias coisas. Depende do quê? Depende se ele quiser. E depende se você quiser. Quando for mais velha. Ela ficou pensando nisso. E se eu não quiser? Então não precisa. Você ia ficar brava? Com você? Nunca. Com a situação? Já fiquei. Já passou. Ela pegou a regadora e começou a regar a lavanda com a precisão excessiva de quem está aprendendo a calibrar. Não disse mais nada por alguns minutos. Então, eu acho que ele não sabe como ser pai direito. Não respondi imediatamente. Deixei a frase existir no ar entre nós. Por que você acha isso? Perguntei. Porque pais direito ficam. Ela disse isso sem drama, como uma observação factual. Quando você ficou no hospital, você ficou. Quando eu precisei, você ficou. Pai direito fica. Apoiei a regadora no chão e fiquei de cócoras do lado dela. Você está certa, eu disse. Ela me olhou. Você ficou triste com isso? Já fiquei. Agora não mais. Por quê? Pensei na resposta certa. Não a resposta que protegeria ela de algo, porque Isabela não precisava ser protegida de verdades ditas com cuidado. Ela precisava de honestidade dimensionada para os 6 anos dela, porque eu aprendi que ficar triste com o que alguém não consegue ser é gastar energia em algo que não posso mudar, e prefiro gastar minha energia em você. Ela considerou isso com seriedade. Isso é sábio, ela disse, com o tom exato da professora de ciências. Ri. Ela riu também. Aquele riso dela que havia ficado guardado por tanto tempo enquanto o coração não estava bem e que agora saía com uma liberdade que ainda me fazia parar quando ouvia. Onde você aprendeu essa palavra? Com a professora Camila. Ela disse que a ciência é sábia porque não fica triste quando os experimentos dão errado. Só anota e tenta de novo. Sua professora é muito boa. Eu sei. Ela voltou para as suculentas. Mamãe, quando posso ter um cachorro? A última vez que tive notícias de Rafael por meio que não fosse a advogada foi num artigo que apareceu na minha timeline 6 meses depois, compartilhado por um contato antigo. Era uma nota de coluna social. Rafael Vasconcelos havia vendido parte da participação societária da empresa para um grupo de investidores. A venda havia sido descrita como estratégica. Pessoas que entendiam o mercado entenderam como o que era. Ele havia precisado de liquidez. Cláudia Fonseca não era mencionada no artigo. Pesquisei o nome dela por curiosidade, a única vez que fiz isso, e encontrei um perfil nas redes com as últimas publicações datadas de 8 meses atrás. O perfil estava quieto do jeito que perfis ficam quando as pessoas saem das plataformas ou saem de uma vida pública que havia dependido de uma situação que não existia mais. Fechei o navegador. Não havia satisfação nisso. Havia apenas o registro neutro de que o mundo havia continuado se movendo, que as consequências haviam continuado existindo sem minha participação ativa, que eu havia parado de ser o eixo em torno do qual aquela história girava. Me tornei outra história, a minha. No aniversário de 7 anos de Isabela, fizemos uma festa pequena no apartamento, 5 colegas da escola nova. A professora Camila, que havia aceitado o convite com o entusiasmo genuíno de quem realmente gosta do trabalho, a doutora Fernanda, que havia se tornado algo próximo de amiga ao longo dos meses de processo, e a vizinha do 3º andar, uma senhora de 73 anos chamada Dona Eunice, que havia adotado Isabela como neta postiça e ensinado a ela a fazer bolo de laranja.
O bolo de aniversário tinha morangos por cima. Da própria varanda. Isabela apresentou os morangos para cada convidado com a seriedade de uma pesquisadora apresentando resultados. Disse o nome da variedade. Disse quantos dias havia levado para crescer. Disse que havia tentado uma segunda variedade que não havia dado certo, mas que estava anotando para tentar diferente na próxima temporada. A professora Camila me olhou com um sorriso de quem reconhece algo. Ela é extraordinária, ela disse em voz baixa. Ela sempre foi, eu disse. Só precisava de espaço para ser. Depois que os convidados foram embora, e Isabela estava dormindo com a barriga cheia de bolo e a suculenta nova que havia ganhado de aniversário na beirada da cama, sentei na varanda com um copo de vinho que a doutora Fernanda havia deixado. O mar estava escuro e quieto. As luzes da cidade refletiam na água de um jeito que minha mãe teria achado bonito. Ela sempre gostou de luzes refletidas. Pensei nela. Pensei em tudo que havia acontecido desde que eu havia aberto a porta para Rafael com suas orquídeas e seu discurso sobre amadurecimento. Pensei no sistema de cobrança, que havia parecido uma loucura quando concebi e que havia sido a coisa mais racional que eu havia feito em anos. Pensei no corredor do hospital, no linóleo branco, na porta do centro cirúrgico. Pensei na planilha, no caderno de anotações, nos 3 jornalistas. Pensei em Isabela de Cócoras observando suculentas com a concentração de uma cientista. Não fui feliz de uma forma simples depois de tudo. Seria desonesto dizer que fui. Havia perdido coisas que não voltam. Os anos com minha mãe que foram consumidos pela guerra, a versão de mim que acreditava em certas coisas sobre as pessoas, a facilidade de confiar que eu havia tido antes de descobrir o que acontece quando você confia sem documentação. Mas havia algo diferente da felicidade que era mais sólido, uma estabilidade que não dependia de mais nada. O chão firme de saber que eu havia passado pelo pior que aquela situação poderia oferecer e havia permanecido de pé, não intacta, mas de pé, com minha filha ao lado, com o coração dela consertado e o dela plantando morangos numa varanda com vista para o sul. Isso era real. Isso era meu. E ao contrário de muitas outras coisas que eu havia achado que eram minhas ao longo da vida, ninguém tinha assinado um contrato sobre isso. Ninguém podia reclassificar, redirecionar ou cobrar de volta. Era simplesmente meu. Terminei o vinho. Entrei. Fui ver se Isabela estava coberta. Estava. Dormia com a mão aberta ao lado do rosto, a respiração regular e funda do coração que agora batia certo. Apaguei a luz. Fechei a porta. E fui dormir sem sonhar com nada que eu precisasse resolver. Laura não venceu porque foi mais forte. Venceu porque foi mais paciente. Enquanto ele subestimava, ela documentava. Enquanto ele a chamava de fria e calculista, ela usava exatamente essa frieza para proteger o que mais amava. A grande lição dessa história não é sobre vingança. É sobre o que uma mulher é capaz de construir em silêncio quando o mundo acha que ela está apenas sofrendo. Ela transformou cada abandono em depósito bancário e cada traição em prova jurídica. Mas a pergunta que fica é: você teria coragem de fazer o mesmo? Ou teria cedido antes? Comenta aqui embaixo o que você teria feito no lugar dela.